Bem-vindos, bem-vindas, sempre bem-vindos todos. Professora Roseli e a informática. Por aqui sempre é o nosso bate-papo. Convido você para juntos resolvermos mais uma questão. A gente está falando sobre sistema operacional Windows, assunto recorrente de várias e várias provas, logo vários e vários editais. É isso mesmo. Então, aqui para nós, olha, nós vamos trabalhar aqui uma questão proposta pela VUNESP. Essa questão foi para nós proposta em junho de 2024, numa prefeitura municipal, e é uma questão bem bacana para você se organizar, principalmente no elemento tempo. Porque é um tipo de questão, se você perder leitura, você sempre vai ficar voltando, e aí o nosso tempo, lá na hora da prova, é muito, muito delicado, se não for bem administrado. Então, vem comigo? Vamos lá. Considere um computador com o sistema operacional Windows. Pode ser o Windows 10 ou o Windows 11. Esse resultado não será alterado. Configuração é padrão. E nessa configuração padrão, existem para nós duas pastas locais. Quando a VUNESP menciona pastas locais, ela está direcionando lá a unidade de nosso disco. Por exemplo, se a sua máquina tem um HD, né, ou a sua máquina tem aí um SSD, a gente vai falar da nossa unidade C, então a nossa unidade local, a nossa pasta local. Então, nós temos lá uma pasta chamada X. Ó, veja, vou chamar você para desenhar comigo. O que a gente conversa? Professora, o que é desenhar? A gente vai lendo a questão e vai construindo todo um raciocínio. Quando a gente chegar lá no final, o nosso desenho, ele já está pronto, e aí você só corre para assinalar a alternativa correta. Beleza? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, olha, uma pasta chamada de X. Então, essa primeira pasta, ela se chama o quê? X, certo? E nessa pasta X tem os arquivos. Então, pasta X, nós temos o arquivo a.txt e nós temos o arquivo b.docx. Lembrar que arquivo tem a sua construção, o seu nome e carrega a sua identificação. O que será essa identificação, professora? Identificação é a sua extensão, porque quando a gente olha para a extensão do arquivo, a gente descreve onde aquele arquivo foi criado e qual software será necessário para abrir aquele arquivo. Então, aqui um arquivo TXT, por padrão, a gente tem um bloco de notas. E o arquivo docx, por padrão, é o nosso documento, é o nosso Word. Ok? Continuando. Nós temos aqui, olha, a pasta Y. Então, vou colocar aqui do lado uma segunda pasta e ela é para nós a pasta Y. E a pasta Y possui os seguintes arquivos. O arquivo A.docx e depois o arquivo B também para nós com a extensão docx. Ok. Então, aqui para nós, olha, nós montamos a estrutura inicial da nossa questão. O usuário, vamos para as ações que serão realizadas aqui no enunciado. O usuário, ele acessa a pasta X, seleciona todos os arquivos da pasta, lembra que aqui a gente tem uma tecla de atalho bem comum em prova, que é a tecla Ctrl para nós mais a letra A, ficou feio aqui, né? Deixa eu anotar de novo. Então, Ctrl A para nós. Em ambiente operacional Windows é selecionar tudo. E, em seguida, pressionou o atalho Ctrl X. Então, vamos lá. Nós vamos aqui na nossa pasta A. A para nós a primeira ação de seleção. E a segunda ação é o nosso Ctrl X, ou seja, nós vamos recortar os dois arquivos, o arquivo A.txt e o arquivo B.docx. Quando há ação de recortar, vamos lembrar que também, né, eu sempre falo para todos os meus alunos que acompanham as minhas aulas ao vivo, gravado, e vocês aqui no canal, já peço para se inscrever aqui no canal, porque tem coisa bem legal por aqui para te ajudar, né, para gerar conteúdo para a sua preparação. Eu digo sempre, pessoal, lá no nosso edital, a gente tem a palavra
pasta. Lá no edital, nós temos a palavra arquivo, e também lá no edital existe para nós o termo área de transferência, e que a VUNESP, indiretamente, leva esse assunto para as nossas questões. Então, quando a ação de recortar, a ação de copiar, uma ação de captura, esse elemento foi armazenado, foi enviado para a área de transferência. Então, quando aconteceu a seleção dos arquivos A.txt, B.docx, e eles foram recortados, então eles estão aqui na área de transferência. Selecionou a pasta Y, então vamos lá para a pasta Y, e selecionou para nós o arquivo A.docx. Opa, opa, opa. Lá na pasta Y, agora ela seleciona o arquivo A.docx e pressionou o atalho Ctrl V. Então, clicou lá no arquivo A.docx e aí, na sequência, pressionou a tecla de atalho Ctrl V. Muito bem. Recortou lá na pasta X os dois arquivos, foi para a pasta Y, selecionou a pasta, o arquivo A.docx, isso aqui é só uma atenção, selecionou, então o arquivo está selecionado. Mas na sequência, houve a ação do colar, então o Ctrl V é o nosso colar. Vamos lembrar, se a gente recortar e depois a gente colar, o resultado dessas duas ações, né, do recortar e colar, o resultado será o mover para a gente. Muito bem. Agora, eu quero, antes da gente concluir, fazer uma observação. Na pasta A, nós temos o arquivo A.txt. Na pasta A, não, perdão, na pasta X, nós temos o arquivo A.txt. E na pasta Y, nós temos o arquivo A.docx. Então, recorta o arquivo A e cola o arquivo A.txt lá na pasta Y. Muito bem. Então, o arquivo A deixa de existir na pasta X. O arquivo B.docx, ele foi recortado e vai ser colado lá na pasta Y. Mas observe, já existe aqui na pasta Y o arquivo B.docx. Então, o que acontece? O sistema operacional, ele irá notificar o usuário que já existe um arquivo com aquele nome e o que ele deseja fazer. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Quando a gente está trabalhando com essa ação e já existe um arquivo com esse nome, a gente ganha essa mensagem e a primeira informação é substituir o arquivo no destino. O que a VUNESP faz? Sabendo que o usuário, continuando aqui a leitura, tem permissão para executar todas as ações, escolheu a opção de sobrepor, caso exista mensagem de confirmação de operação. Então, esse sobrepor é o que para nós? É substituir o arquivo no seu destino. Então, como já existe o arquivo B.docx lá na pasta Y, quando esse foi recortado e lá na pasta Y foi colado, ele foi substituído pelo arquivo que estava na pasta X. Então, a pasta Y vai manter o arquivo A.docx, vai sobrepor, então, o arquivo B, que está na pasta X, será o arquivo B da pasta Y. Então, ele será substituído. Então, o arquivo B.docx será o arquivo B.docx da pasta X. E o arquivo A.txt ficará agora no seu novo destino, que é a pasta Y. Então, a pasta X, ela passa a ter o que para nós? 0 arquivos, certo? E a pasta Y passa agora a ter 3 arquivos. Por quê? Porque houve a sobreposição. Se fosse ignorado essa ação, a pasta X ficaria com o arquivo B.docx e a pasta Y também ficaria com o arquivo B.docx, que é o arquivo que já existe na pasta Y. Então, tomem cuidado com leitura e interpretação. Se a VUNESP pede para ignorar essa ação, pelo fato de ter arquivos de mesmo nome e mesma extensão, cuidado. A pasta X, por exemplo, ficaria com o arquivo B.docx
e a pasta Y ficaria com o arquivo b.docx. Por isso que eu falo, é uma questão tranquila de ser feita, mas lá na pressão da prova, né, aquele tempo passando, correndo, a gente pode perder leitura. Então, leitura, nesse caso, é de extrema importância, extrema necessidade, para que ocorra aí a sua excelência nesse tipo de questão, ou seja, para que você leve a questão para o seu acerto, tá certo? Então, só continuando a leitura, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de arquivos na pasta Y. Então, a pasta Y vai possuir o arquivo a.docx, vai possuir o arquivo b.docx e vai possuir o arquivo a.txt. O arquivo a.txt é o arquivo que veio da pasta X, o arquivo b.docx também é o arquivo que veio da pasta X, por meio da substituição, né, dessa sobreposição que a VUNESP já deixou no enunciado, e o arquivo a.docx já é o arquivo que existe na pasta Y. Então, a nossa pasta Y ficará com 3 arquivos. A pasta X ficará com 0 arquivo, porque a ação foi recortar e colar, e como aconteceu a sobreposição, esse arquivo B foi colado na pasta Y, ou seja, foi movido para a pasta Y. Quero lembrar, atenção para esse tipo de informação. Considere que se tiver uma pergunta, ela seja, né, aceita aí o elemento indicado pela Microsoft. Então, atenção para esse tipo de questão. Essa prova em especial, ela possuía 4 alternativas. Então, aqui nós não temos alternativa E. Vamos supor aqui, olha, que a gente tem alternativa E, e a alternativa E tem o número 0, né? E aí, se tem lá o número 0, aí seria o elemento da nossa pasta X. Então, por isso, a sacada de uma boa leitura. O alternativa A com o número 1, caso não houvesse a substituição e o processo, né, de colar fosse ignorado, a pasta X poderia ter ficado com um arquivo. Então, a gente tem aqui alternativa interessante para a gente pensar numa próxima questão, analisando as possibilidades que vem de uma questão e a VUNESP cria a sua próxima. Então, para nós aqui, questão proposta na Prefeitura Municipal de Lins, no dia 9 de junho de 2024, trouxe para nós, né, essa linha de ações executadas no ambiente operacional Windows, seja o Windows 10, seja o Windows 11. Ok? Então, para nós, a alternativa C, aqui será a nossa alternativa correta. Muito obrigada por confiar no meu trabalho e estar aqui, né, juntos, para trabalhar, para estudar, para resolver mais uma questão. Tá certo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tem muito conteúdo interessante para ajudar você aí no seu processo de preparação. Tá bom? A gente se encontra aí em uma próxima questão. Tá certo? Tchau.